mas a gente lê. A gente compreende algumas coisas, a gente interpreta, né? Porque eu não sou tola. Então a gente lê. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ler. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar informada. Então ontem eu estava lendo, ontem foi na segunda, acredito que foi na segunda-feira, eu estava lendo um artigo de Joaquim Bastos, Quincas Pão, que era tão carinhosamente chamado por Cacá, assim, dessa forma, Quincas Pão. E ele falava, nesse artigo, intitulado Transporte Clandestino ou Alternativo? Eis a questão. É esse o título do artigo. E eu comecei a ler esse artigo. Fui lá consultar o dicionário. Peguei o dicionário, porque quando ele traz lá no artigo dele, ele fala de uma associação que deu uma entrevista na rádio O Tabuleiro de Vila Nova, que é o comunicador. Ele vem com a informação de uma sociedade, de uma associação, Associação de Transporte Clandestino, Astracom. Eu fiz, como assim? Associação de Transporte Clandestino? Eu não creio nisso. Aí eu fui para o dicionário. Clandestino é um adjetivo. Ilegal, fora das normas da lei, escondido, oculto. Clandestinidade é um substantivo feminino. Situação de alguém que vive escondido da lei e da autoridade. E aí eu fico pensando, meus caros vereadores, que foram eleitos pelo povo para nos representar. Como assim? Uma associação de transporte clandestino? Como é que funciona isso? Na minha cabeça, não sei se ingênua, romântica, como é que eu acredito numa associação para a clandestinidade? Como é que funciona isso? Tem pessoas sindicalizadas nessa associação? É algo para a gente pensar, refletir e agir. Ou não? Porque para mim é surreal. Para mim é algo absurdo. Imaginar que Ilhéus tem uma associação de transporte clandestino, que é algo ilegal. Macris está me dizendo aqui que o nome está errado. Então, ok, Macris, mas foi o que estava lá e eu estou trazendo para vocês. Né? Seja de transporte alternativo, seja o que for. É preciso que a gente pense sobre isso. É preciso que se faça alguma coisa sobre isso. Bom, então vamos adiante. Aí neste texto, Joaquim levanta 3 hipóteses para analisar esse problema. Eu vou me ater à terceira hipótese dele. E eu vou ler textualmente o que ele coloca lá. Ele diz o seguinte, quando ele diz da ineficiência do poder público municipal para disciplinar e ou legalizar esse tipo de atividade. A gente sabe que isso não é da agora, que isso já vem. Agora precisam homens de coragem. Homens de coragem para que isso seja regulamentado. Precisam homens de coragem. Isso eu digo com muita tranquilidade aos senhores. Os senhores podem até não gostar do que estão ouvindo aqui. Mas nós estamos precisando de homens de coragem. Bom, com isso, eu trouxe aqui algumas situações que estão instaladas na nossa cidade. E isso é o que eu estou vendo. Eu posso estar equivocada? Posso. Eu posso estar equivocada, porque eu estou no calor da emoção. Eu estou no calor da minha indignação, porque foi com meu marido. Poderia ter sido com qualquer um dos familiares de vocês. Ou não poderia? Ele foi atravessar a rua para comprar um pão, com uma via do lado direito e esquerdo, literalmente paralisada. O trânsito não estava em movimento, o trânsito estava parado.
E aí me vem uma pessoa numa moto, num corredor, em cima de uma faixa contínua, numa velocidade absurda, porque por mais que ele dissesse naquele momento, como ele disse, que não vinha em velocidade, ele vinha e atropela e mata uma pessoa. Que por coincidência, que por acaso foi meu marido. E eu não poderia deixar isso. Me calar. Como as outras famílias se calaram. Eu soube de um manifesto que teve no Pontal, do anão. Né? Que me fale agora o nome dele. E aí? Eu não poderia me calar. Até por obrigação, eu senti a necessidade de vir a esta casa para falar para toda uma sociedade, porque eu sei que eu estou sendo fotografada, eu sei que eu estou sendo filmada, e eu sei que isso precisa ter uma repercussão. Em tão pouco espaço de tempo, eu não sei se Cacá foi a 4ª ou 5ª vítima. Em menos de 10 dias? Espera aí. Então, vamos lá. Eu trago aqui algumas situações, né? Nós temos os motociclistas, aqueles que usam a moto por lazer, para ir trabalhar. Nós temos essas pessoas, certo? Que de uma forma geral, o que é que a gente pede? O que é que eu peço? Essas blitz, elas precisam ser intensificadas. Elas não têm que ser só época de feriadão. Ela não tem que ser só época de verão, porque a cidade está cheia, né? Porque é uma cidade litorânea. Essas blitz, elas precisam ser constantes. E a população não pode nem deve reclamar. Porque quando aconteceu essas últimas megas blitz aí, eu ouvi muitas pessoas próximas a mim dizendo, atrapalhando o trânsito, atrapalhando minha vida. Pois é. Aí a gente só percebe que não atrapalha o trânsito, não atrapalha a nossa vida, quando a gente perde alguém. Quando é um marido, quando é um pai, quando é um filho, quando é uma mãe. Aí a gente vê a importância que essas blitz realmente aconteçam. Entregadores de toda a natureza. A gente tem entregador de pizza, a gente tem entregador de água, a gente tem entregador de porta de farmácia que leva medicação, leva uma fralda. Então a gente tem entregador de toda a natureza hoje na nossa cidade. Esse rapaz que matou Cacá, ele era entregador de uma farmácia. E por sinal, o dono da farmácia, muito amigo de Cacá. Mas ele era entregador dessa farmácia. E aí eu pergunto, qual é a responsabilização? Ele não tem vínculo empregatício nenhum. Isso a gente sabe, é fato. Não tem vínculo empregatício. Mas qual é a responsabilização dessa pessoa? Né, que se utiliza desse motoboy, mototáxi, sei lá o quê, para entregar um produto da empresa dele. Não tem vínculo empregatício. Mas qual é a responsabilidade dessa pessoa? Será que ele procura ver se o cara é habilitado? Se a moto está em condições perfeitas? Como é que funciona isso? Então, foram questões que, de domingo para cá, eu fui elaborando. Foram questões que foram aparecendo na minha cabeça e eu fui escrevendo. Meu papel está escrito à mão. Porque à medida que ia na minha cabeça, eu ia registrando, eu ia anotando. Então, qual é a responsabilidade dessas pessoas? Né? É complicado. Motoboys, mototaxistas, é outra situação. Qualquer pessoa hoje, eu, Ana Lívia, eu fui motociclista durante 15 anos da minha vida. Eu tinha uma Bros. Eu amo moto. Eu sou apaixonada por pilotar. O único acidente que eu tive foi porque ali naquele semáforo que está desligado,
onde tem o posto, a escolinha Comercio de Vida, que vai para o Itão,